Jai Jai, minhas mais humildes reverências a todos. Bem-vindo em nossa jornada meditativa. Vamos lá. Tá todo mundo respirando? Tá todo mundo com a coluna reta? Eu não tava, agora eu tô. Tá todo mundo retinho. A mente está serena. Vamos lá. Eu quero falar sobre dois processos meditativos. Todo mundo fala de meditar sentado, posição de lótus, muito bacana. E isso eu não preciso ensinar, todo mundo já tem isso no seu subconsciente. Todo mundo sabe isso. Eu queria falar sobre dois pontos da meditação importantes. A meditação andando e a meditação mântrica. Por que a meditação andando? Vamos falar a verdade? Não, vamos ser claros, né? Nossa rotina, nosso dia a dia, muitas vezes, há muitos irmãos que nos veem, não tem essa capacidade, não tem esse tempo, não tem essa organização de vida para meditar de uma forma plena no seu dia a dia. Eu, quando fazia a universidade, eu passei muito tempo meditando no metrô, meditando no ônibus, porque o ato de meditação é estarmos conscientes e sermos observadores. Ok? Se cada passo que você dá é um passo consciente, existe até uma referência que é o passo do imperador, né? O passo que mantém firmeza em seu ser. Cada passo desse pode ser um momento de profunda realização. Porque são passos firmes, passos conscientes. É uma coisa muito interessante. Quando eu era jovem, como muitos de vocês, eu pegava ônibus e fazia o mesmo trajeto, né? Para casa, voltava. E eu comecei a fazer um processo meditativo no ônibus, que às vezes eu rezava e às vezes eu simplesmente ficava observando. E começava a observar as placas, as fachadas das casas, e começava a observar que fulano, Beltrano estava sempre na janela naquele dia, naquele horário. E comecei a ver que existiam pessoas, que existia tudo, algo na nossa volta. Sempre está acontecendo algo. Nada neste mundo é trivial. Nada será igual, se repete. A ação pode ser igual, mas a tua mente e as tuas emoções, junto àquela ação, não serão as mesmas. Nunca. Isso é louco. Porque a gente acha que nossa vida, às vezes, é uma rotina, né? Mas não existe nada trivial na vida, não existe uma rotina perfeita. É só aparente. E quando meditamos e nos organizamos mentalmente, conseguimos ver essa passagem, enxergar claramente que a nossa trajetória, nosso tempo, né? Não a ilusão deste mundo, mas a temporalidade deste mundo, como se refere no budismo, ela é constante. Nada é igual. Se você olhar para minha amiga que está aqui atrás da câmera, eu olho para ela, dei uma olhada agora, mas quando eu olhar de novo, aparentemente é a mesma pessoa. E é, só que não é igual. Agora ela está sorrindo, antigamente ela estava olhando sério. Porque não existe o mesmo... Agora ela está fazendo careta. Eu vou mostrar para falar para vocês. Porque não existe nada trivial. Não existe essa trivialidade. Todos são momentos únicos. Outro processo que é muito interessante para o processo meditativo é utilizar de mantras. Os mantras são, como chakras, eles são pontos de manifestação de padrões vibracionais. Se você começa a cantar um mantra, você ressoa a mente, a cabeça, né? Tudo vibra. Você está vibrando aquela vibração. Ótimo, né? Você está vibrando aquela energia, desculpa. Você está vibrando. E quando você vibra, e vibra também o corpo, é mais fácil meditar, não é? Entrar nesse estado, esse padrão, esse estado alterado de consciência, de supraconsciência que a gente busca dentro da meditação. Os mantras podem ser grandes aliados.
todo o mantra pode nos ajudar. Tanto os bindos, né? Aum, Rim, Shrim, Klim. Como também Om Gan Ganapataye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Quando você utiliza um mantra, eu estava cantando um mantra para Ganesh, né? Eu estou pedindo que essa vibração abra as portas da minha percepção extrasensorial, abra o mundo espiritual, abra o mundo material para mim. Quando eu vibro minha Senhora Durga, eu estou pedindo essa proteção divina. Nós temos o chakra da proteção, nós temos o chakra que nos abre a nossa capacidade de interação emocional, sentimental. Os mantras podem ser grandes aliados, mas como eu já falei, tem que se equilibrá-los com a respiração, com a postura, com a entonação, com um movimento emocional e sentimental da forma mais correta. Não importa aonde você medite, independente de você ter o seu lugar sagrado, que eu já expliquei que é importante, no começo pelo menos, tá? Mas é importante você meditar. Meditar em tranquilizar a mente e meditar também, que eu gostava de fazer, eu sempre conto isso, né? Eu tinha um processo meditativo que é muito interessante, eu queria contar para os visitantes, os alunos conhecem bem isso. Eu, por muitas décadas, não é anos, décadas, eu meditei sempre antes de dormir, pensando no que eu tinha realizado durante o dia. O que eu tinha feito? Eu tinha feito alguma coisa kármica ou dármica. Eu caminhava dharmicamente, eu agi positivamente. Dentro de uma situação, eu fiz o melhor de mim ou fiz o pior de mim? Eu sempre meditei nisso. E isso foi um dos fatores que mudou a minha vida. Porque quando eu meditava que eu fazia alguma coisa de errado, eu ia no dia seguinte pedir desculpas, pedir perdão à pessoa. Isso envergonha-se. Você se envergonha, você fica cabisbaixo, você fica mal com isso, muitas vezes. Sentir-se culpado, essa culpa. Você vai lá, conversa com a pessoa, e toda vez que você faz isso, você começa a pensar, por que eu fiz isso? E isso começa a te transformar no teu dia a dia. Você começa a enxergar que aquela postura, aquilo que você fez, te envergonha, te desqualifica. Eu me lembro uma vez, é uma história que eu sempre conto, que eu tive que rodar 400 quilômetros para pedir desculpa a uma pessoa, para conversar com uma pessoa. Uma vez, eu estava aqui, eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu estava aqui em São Paulo, eu fui até Minas Gerais, conversei com um rapaz, e no último dia eu falei alguma coisa que eu achei que não foi muito correto com ele. Eu tinha chegado de São Paulo, andado 400 quilômetros, eu voltei 400 quilômetros para ir conversar com o rapaz. Depois de ter gastado esse dinheiro, né, porque muitos pensam, ó, custa caro fazer isso. Gastar esse dinheiro, esse tempo, eu comecei a entender a importância de refletir antes de falar, de tranquilizar a mente quando ela se desequilibra. Eu comecei a perceber o quanto eu posso ser positivo dharmicamente às pessoas ou karmicamente. Então foi muito importante eu começar a meditar de noite e enxergar o que eu fiz de errado e consertar. No dia seguinte, telefonar para a pessoa, ir até a pessoa. No caso, eu tive que andar 400 quilômetros porque não tinha o telefone da pessoa. Porque era mais fácil telefonar, vamos ser bem sinceros, né? Humildemente. Mas, naquele caso, eu tive que ir realmente. E isso fez a diferença, porque mostrou que eu tinha uma postura realmente real em querer transformar meu dia a dia. E não quer dizer que isso seja fácil, você vai errar a mesma coisa 50 vezes, filhos. Por favor, não acho que vocês vão mudar da noite para o dia fazendo isso. Vocês vão errar o mesmo ponto, até que vocês tenham amadurecimento e consciência plena do quanto isso os denegre, o quanto isso limita a tua evolução espiritual. Meditação
é estarmos em consciência com o aqui e o agora. Então, tudo o que você faz deveria passar pelo crivo da meditação para enxergar a melhor maneira de realizar isso, a melhor forma de manifestar isso na tua vida. Nossas relações pessoais, nossas relações afetivas, nossas relações comerciais, nossas realizações e conexões espirituais. Meditar se estamos agindo dharmicamente ou karmicamente. Meditar de como podemos ser melhores, como podemos ser mais refinados, mais plenos em nossa vida. Vamos começar a meditar a partir de hoje? Isso, esse cursinho, esse estudinho que eu passei para vocês, é só uma base mínima, mínima. É um pontinho só para a meditação. Eu vou começar a ensinar meditações de Raja Yoga, de Jnana Yoga, Lala Yoga. Eu vou começar a passar um pouco mais dos conhecimentos meditativos também do budismo, de outras tradições. O cristianismo também tem processos meditativos. Eu quero levá-los a se conhecer e serem seres mais evoluídos. E quem vai decidir isso é você. Então medite. Vamos meditar para que nós consigamos realmente transformar o planeta. Falando nisso, eu lembrei de uma história. Sempre lembro de histórias no final, né? Houve nos Estados Unidos um grupo que trabalhava com meditação. Eles meditavam sobre a paz nas cidades, a paz, uma grande corrente meditativa. E foi levada essa ideia para Washington. E foi falado sobre a questão de criminalidade, sobre assassinatos que aconteciam no dia a dia. E foi colocada uma proposta que aquele grupo, que era um grupo de centenas de pessoas que meditavam, iam meditar para a paz e tranquilidade da cidade. Eles fizeram isso durante uma semana, no verão. O chefe de polícia disse que as chances de diminuir o assassinato, tudo isso, de fazer uma grande transformação na cidade, ele até acreditaria que era possível, se fosse durante uma nevasca. Esse grupo, eles meditaram durante uma semana em Washington. E foi impressionante um fato registrado cientificamente, que a cidade teve metade dos assassinatos normais no mês, metade da violência, e o processo todo, eu acho que, se não me engano, foram 43% a menos, alguma coisa desse tipo, eu não recordo. Se alguém souber, até manda para mim, eu gostaria de lembrar o número exato, porque é um fato científico. Pessoas reunidas, meditando, transformaram o mundo em sua volta, vibracionalmente e materialmente, fisicamente. Se você começar a meditar, você vai transformar um mundo à sua volta, a nível material, emocional e espiritual. Você quer ficar... Eu sempre falo, as pessoas estão atrás de dinheiro, né? Elas querem ficar ricas. Mas riqueza tem que ser material, emocional e espiritual. Medite nisso. Minhas mais humildes reverências a todos. E nos encontramos no próximo estudo de meditação.